Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E dessa vez a gente não vai falar de banco de dados, tá? A gente vai falar sobre um outro tema, estatística para a ciência de dados. Eu quero fazer uma série de vídeos sobre isso, está chegando em funções de densidade, de massa. Mas primeiro, a gente precisa ter muito fresco na memória as estatísticas básicas, tá? Então, é isso que vai ser o cerne do vídeo de hoje, beleza? Mas antes de começar, eu queria pedir desculpas para vocês, porque no último vídeo eu cheguei a mostrar aqui meu licorzinho de café, mas não tomei. Esqueci, fiquei entretido. Então dessa vez, ó, já botei aqui no meu copo, tá? Para tomar com vocês, beleza? Então peguem as suas bebidas, seja lá qual for, e vamos para o vídeo. Bom, o que que a gente tem aqui, pessoal? Eu trouxe aqui uma pequena massa de dados, tá? Gerada aleatoriamente, que vai representar as notas de uma turma de 60 alunos ao longo do ano, tá bom? Então a gente tem aqui o nosso array de dados, tá? Com as 60 notas, que eu simplesmente joguei aqui um data frame usando pandas, tá? E utilizei a minha função .describe, tá? Para gerar essas estatísticas descritivas, tá? E aqui eu só estou dando um transpose para a gente poder ver essas estatísticas em linha, beleza? E o que que essa função traz para a gente? Traz o count, que é basicamente a contagem dos dados ali, média, desvio padrão, mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e máximo. Vamos falar sobre cada uma delas, tá? Exceto o count, porque é óbvio. A média. A média aqui está dizendo que deu 65,65. O que que isso quer dizer? Tá? A média, em um conjunto de dados, ela é o ponto de equilíbrio, tá, do nosso conjunto. Matematicamente falando, ela é o ponto que reduz a distância para todos os outros pontos. Ela não é o ponto equidistante, ou seja, o ponto que está à mesma distância de todos os outros. Ela não é isso. Tá? Então, alguns lugares, algumas pessoas, eu já ouvi isso de forma errada sendo falado, tá bom? Ela é o ponto que minimiza as distâncias, tá? Então, no nosso conjunto de dados aqui, a gente tem que a média é 65, tá? Ao lado dela, a gente tem o nosso desvio padrão. Eu acho que vocês lembram também do ensino médio que a gente tinha uma outra estatística que era a variância. A variância nada mais é do que o desvio padrão elevado ao quadrado, tá? E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Só que a variância ela acaba não sendo uma estatística que a gente vai utilizar de fato no mundo real, porque o ponto dela, né, a forma como ela está descrita, não vai ser muito útil, tá? Então, quando a gente fala de variância, aqui para o nosso exemplo, ela como está ao quadrado, então a gente vai ter a nossa variância aqui, nosso, sei lá, uns 50, digamos assim. Variância vai dar 50, melhor, 100, né? Que é o quadrado de padrão, vai ser 100 pontos ao quadrado. Isso, para o mundo real, não explica muita coisa. O que vai explicar, de fato, é o desvio padrão, tá? Quando a gente fala de desvio padrão, a gente está dizendo que 10 pontos, né, em relação à média, a gente tem ali essa variância, esse desvio, tá? Então, e o que isso quer dizer, tá? Que varia, transita ali os nossos pontos de dados entre mais 10 e menos 10 em relação à média. Tá? Então, a grande maioria dos nossos dados, 68% para ser mais preciso, eu vou explicar depois por que é 68%, estão entre 55, estamos arredondando aqui, tá? Ou seja, 65, que é a média, menos 10 do desvio padrão, e 65 mais 10. O nosso conjunto de dados, 68% do nosso conjunto de dados está nesse range de 55 a 75, tá? Nós temos os pontos mínimos e máximos, que também é um pouco mais óbvio de falar, né? Então, o menor valor do nosso conjunto é 44 e o máximo é 90. E aí a gente então começa a ter divisões, que são os nossos quartis, beleza? Basicamente, eles falam qual o valor a partir daquele quartil, tá? Então, se a gente pegar aqui o primeiro quartil, que é 25%, a gente está dizendo que
25% da nossa base de alunos fez até 59 pontos. Tá? Então, de 25 para baixo, fez até 59 pontos. E a galera para cima está em outros quartis. Tá? E a gente, na verdade, tem os DCIs, né? E os percentis, na verdade. Né? Os DCIs a gente vai de 10 em 10, os percentis a gente vai de 1 em 1 até 100. Né? Mas os quartis, eles são uma forma da gente repartir o nosso conjunto de dados de uma forma mais linear, tá? Em camadas iguais. Então a gente tem o nosso segundo quartil, que nada mais é do que a mediana dos dados, tá? Ou seja, 50% dos nossos dados estão até 65%. Então, 50% do nosso conjunto está até esse valor e 50% do nosso conjunto está após esse valor. Da mesma forma, no primeiro quartil, 25% está até esse valor e os outros 75% estão acima de 59%. E quando a gente vai para o terceiro quartil, 75% dos nossos dados estão até 72 pontos. Tá? Então, 75% dos nossos alunos fez até 72 pontos. O restante fez uma nota maior que isso, beleza? Então, os nossos quartis eles servem para dividir o nosso conjunto de dados nessas fatias, tá bom? E a gente pode usar, dependendo do problema, os DCIs, que a gente vai de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, e por diante, e os percentis, 1, 2, 3, papapá, tá bom? Beleza? Então, além disso aqui, a gente tem a variância, como eu falei, e a moda. A moda a gente acaba não usando tanto também, mas basicamente é o número que mais se repete, tá bom? Eu não calculei ela aqui, ela não vem no describe, mas basicamente é isso, é o número que mais se repete ali no nosso conjunto, tá bom? E uma coisa legal que a gente faz em um primeiro momento é o quê? É traçar a distribuição de probabilidade do nosso conjunto de dados, tá? E a gente faz isso plotando um gráfico chamado histograma, que é basicamente esse carinha aqui. Aqui, basicamente, ele está falando para a gente a frequência de valores que a gente tem em cada faixa, tá? Então, a gente vê, ó, esse formato aqui que ele faz é parecido com o que a gente chama de normal, tá? Distribuição normal, onde grande parte dos dados está aqui no centro, tá bom? Eu vou fazer um vídeo só falando de normal, tá? Porque é bem extenso. Mas o que eu quero que vocês entendam agora, que os nossos pontos de dados estão representados aqui por essas barras, tá? Então, por exemplo, aqui no 60, a gente está indo aqui, na verdade, de 5 em 5, né? 45, 50, 55, 60 e assim por diante. Então, aqui na barra de 60, por exemplo, a gente tem ali uns 10 registros, né? 10 alunos. Aqui na barra de 70, também. Agora na barra de 50, uns 5. Aqui na barra da 80, uns 6. Tá? Então mostra como que a nossa base está distribuída, tá? Entre todos os nossos pontos de dados, beleza? E por que esse formato normal? E aí a gente vai ver também por que, que eu falei que 68% dos dados estão até esses valores aqui de média e desvio padrão. Eu tenho essa imagem, eu achei essa imagem aqui que eu achei super legal. Basicamente, isso aqui é a curva normal perfeita, tá? Que no mundo real ela não existe perfeito assim, mas serve para ilustrar, tá? Então a gente tem, ó, aqui a gente tem a nossa média, essa média mediana. Quando a gente tem uma curva normal perfeita, a média e a mediana, elas dão exatamente o mesmo valor. No nosso exemplo aqui, elas deram um valor bem próximo, 65, 65,65. Ou seja, a gente tem uma distribuição muito uniforme, tá? Sem o que a gente chama de skew, que é a distribuição variando de um
para mais para um lado ou mais para o outro, tá bom? Ela está bem central, beleza? E aí, a gente tem aqui o nosso valor mediano, nossa média, e a gente tem aqui as passadas para os desvio padrão, tá? Então, da média para um desvio padrão a mais, ou seja, no nosso caso aqui, que a gente tem 65 mais 10, a gente vai ter nesse valor aqui 75. A mesma coisa aqui, a nossa média menos 10. A gente vai ter aqui os 55. Então, 68% dos nossos dados, ó, estão nessa faixa de 55 a 75, tá? E aí, 95% dos nossos dados estão até dois desvios padrões. Então, se a gente pega o nosso 55, tira mais 10, 45, a gente chega nesse valor. Se a gente pega o nosso 75 e soma mais 10, 85, a gente tem esse valor. Então, entre 45 e 85, a gente tem 95% dos nossos dados. Perfeito? E o restante aqui, o 99,78, se não me engano, 99,8, a gente tem até o terceiro desvio padrão. Beleza? Então, até o terceiro desvio padrão, a gente tem basicamente a nossa base inteira, quase a nossa base inteira, 99. Acho que é 99,7, tá? A nossa base inteira aqui. E o restante, né, fica até o quarto desvio padrão. Beleza? Então, quando a gente usa a nossa média combinada com o nosso desvio padrão, a gente consegue entender até onde está indo os nossos dados nessas faixas. Beleza? Show! Além disso, a gente tem também um negocinho chamado intervalo interquartil, tá? Que é basicamente uma continha entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. O intervalo interquartil, ele é simplesmente aqui uma subtração, tá? Entre, como eu falei, entre o terceiro quartil e o primeiro, e ele vai dar um valor para a gente. No nosso caso, deu 13,25, tá? E o que que isso significa? Isso significa para mostrar para a gente, a gente fazer o cálculo do limite inferior e do limite superior. Com esses limites, a gente vai definir o que que é um outlier, o que que é um ponto fora da curva. Tá? Se a gente pega o nosso intervalo interquartil, que é 13, multiplica por 1,5, tá? Mas em uma outra aula aí, falando sobre o normal, eu vou explicar do porquê esse 1,5, beleza? A gente vai pegar do resultado dessa multiplicação aqui. A gente vai fazer essa multiplicação Q1, que é o primeiro quartil, menos essa multiplicação, a gente vai ter o limite inferior. E o Q3, o terceiro quartil mais essa multiplicação, a gente vai ter o limite superior. Tá? Ou seja, o nosso limite inferior aqui deu 39,25, o nosso superior deu 92,125. A regra do intervalo interquartil fala que qualquer coisa abaixo desse ponto é um outlier, qualquer coisa acima desse ponto é um outlier. E para isso a gente tem um gráfico que é chamado de box plot ou gráfico de caixa, que é esse carinha bem aqui. Bem aqui, ó, isso aqui é a mediana, que é o segundo quartil, tá? A gente vê que ela está um pouquinho mais para o lado, tá? Então ela não está exatamente central aqui, mas está bem perto do centro. Essa primeira linha aqui é o nosso primeiro quartil, essa aqui é o nosso terceiro quartil, tá bom? E aqui a gente tem todos os valores entre o nosso primeiro quartil e o limite inferior. E aqui todos os nossos valores entre o terceiro quartil e o limite superior. Qualquer coisa que fosse outlier, que não tem nessa base, tá bom? Iria ficar aqui com umas bolinhas, mostrando, opa, a partir daqui são outliers, tá? São necessariamente outliers? A regra do interquartil é uma regra perfeita? Não, não é uma regra perfeita. E não é para ser usada como verdade absoluta, tá? Mas serve para a gente ter uma noção e decidir o que, que a gente vai fazer com esses valores, beleza?
E bom, pessoal, falando sobre estatística básica, é isso. Não tem muito além disso, tá? O que é importante a gente entender de fato para a ciência de dados é o que que é a média, o que que é o desvio padrão, como é que eles se relacionam, tá? A média é esse ponto de equilíbrio, né? O desvio padrão é esse espalhamento, essa variância, né? Quanto que os valores variam, né? A partir da média, beleza? E a gente entender os quartis, tá? Então a gente entender que o primeiro quartil fala que 25% da nossa base, os nossos dados estão até aquele valor, que 50%, que é a nossa mediana, está até aquele valor, que 75%, que o nosso terceiro quartil está até aquele valor, tá? Isso, quando a gente aprende isso, a gente tem uma noção muito boa de como é que está a nossa base. Então, se a gente vê que na nossa turma ali 65%, 50% da turma tem uma nota até 65 e a nossa média, digamos que é 75, né, que geralmente é, né, 70, 75. Então quer dizer que pelo menos metade da turma ficou abaixo da média. Olha que loucura. E aqui, se a gente usar essa mesma média de 75 pontos, né, ah, o nosso terceiro quartil fala o quê? Que até 75% da nossa turma de alunos ali ficou com 72. Ou seja, 75% da nossa turma ficou abaixo da média, se a média for 75 pontos, por exemplo. Então, a gente ter essa intuição é muito importante e a gente precisa entender o que que essas estatísticas estão falando para a gente, tá? E, obviamente, aprender a ler esses gráficos aqui, tá? Então, ler o histograma, que a gente está plotando a nossa distribuição. A distribuição em si não é o histograma, é só a visualização. Eu vou falar melhor disso, tá? Mas entender que isso aqui é um gráfico de frequência de valores, tá? E entender o box plot, né? O que que é cada linha dessa aqui, que a gente já falou, né? E entender como é que funciona o cálculo do intervalo interquartil para a gente saber quais são os valores que ele está dando aqui como limite inferior e superior e o que, que são outliers, tá? Talvez pro caso, pro exemplo de vocês real, o outlier aqui, ele, na verdade, não seja um outlier, vai depender muito do caso individual do problema que vocês estão lidando, beleza? Bom, basicamente, o que eu tinha para essa aula era isso, tá bom? Então, eu vou terminar essa aula, ó, brindando com vocês. Então, vamos lá. Um, dois, três e. Nossa, deliciosa. Não tinha experimentado essa. Deliciosa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido, tirado alguma coisa daqui. Isso aqui é muito importante. E as próximas coisas que a gente for falar de estatística, acho que provavelmente a próxima vai ser distribuição de probabilidade. A gente vai se basear em algumas coisas que a gente viu aqui. Beleza? É isso, meu povo. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Até mais.